nós estamos no dia 22, né, de novembro. Estamos fazendo o nosso 5º encontro online. Tivemos aí 2 semanas de atividade suspensa, né? Em função que foi justamente na semana que nós tínhamos aula. Deus se comprazer de recolher meu pai. E aí eu não tive condições de ministrar a aula, a gente acabou cancelando. Poderia ter feito na semana seguinte, né? Mas também ainda estava psicologicamente abalado e resolvendo algumas questões pessoais referente a essa situação. Mas é o que nós podemos fazer. A gente, por enquanto, vai dando sequência. No próximo encontro, eu vou sugerir a gente fazer seguido. A gente faz aí 3 encontros em 3 semanas seguidas e aí a gente consegue voltar àquilo que nós havíamos Não, programado. mas e as aulinhas presenciais? As aulinhas de música com o Então, as próprio aulinhas instrumento? presenciais, a gente só vai fazer depois que finalizar o 6º módulo. Tudo que a gente programou para fazer remotamente, a gente vai fazer. Não, eu tô falando é porque eu vou para segunda-feira, de vez em quando, na segunda-feira, eu vou lá na igreja, né, para fazer as aulinhas do... Que eu toco violino, né? Aí eu faço essas aulinhas, não atrapalha, não? Não, porque no próprio calendário a gente já deixou programado para dias diferentes. Você vai ter assim, uma Ok. semana a gente tem a aula online, numa outra semana a gente vai ter a aula prática, ou então o ensaio, né? Que o ensaio é mensal. Quando é o dia do ensaio mensal, aí já não tem aula prática. Daqui a pouco eu vou estar compartilhando o calendário para a gente reatualizar aqui A o nosso próxima programa. aula vai ser ensaio, porque é o primeiro dia do mês, Certo. segunda do mês. Então, deixa eu só aqui compartilhar. Vou interromper aqui o compartilhamento e compartilhar a tela com a programação. Pronto. Nessa tela aí, tá vendo? A gente teria na semana do dia 8 ao dia 12 o 5º encontro online, que é o início do módulo 4, né? A gente vai estar trabalhando com o módulo 4 e essas atividades aí para essa semana. Então, o que seria programado para aquela semana, a gente está trazendo para essa agora. Estamos fazendo agora o encontro online e nessa semana de atividades assíncronas, vocês vão ter aí a videoaula de revisão, que eu sempre recomendo vocês assistirem, porque numa aula só não dá conta para a gente trabalhar com detalhe a parte teórica, né? E aí complementa com essas atividades. E aí nós temos os exercícios. Módulo 4, está lá na página do Google Sala de Aula, né? Aí está lá o nome, na parte de exercícios do módulo 4, vocês vão ver esse nome aí, ó, 07, exercício, página 21 a página 22. É a atividade da semana. Essa atividade aí, obrigatoriamente, vocês precisam me encaminhar por e-mail. Aí, na próxima semana, que tiver de material complementar, não é obrigatório. É só para o aluno exercitar as atividades, né? Nós temos aí jogos de revisão. E se não mandar, tipo, alguma coisa que é obrigatória? Daniel, faz o seguinte, vá anotando as suas perguntas e aí você depois levanta a mão e aí eu te respondo, tá bom? Porque senão você vai quebrar o raciocínio toda hora aqui, eu não vou conseguir concluir. Aí você pega aí agora, já vai anotando essa pergunta que você fez e qualquer outra que for surgir no decorrer da minha fala. Aí você levanta a mão, quando eu finalizar o raciocínio, aí eu te dou a palavra, tá bom? E aí a gente organiza a aula aqui, senão fica interrompendo o tempo todo. Então, o que tiver de material complementar não é obrigatório. Vocês fazem por uma questão de, se tem dificuldade, né, se o aluno está tendo dificuldade, é importante ele exercitar. Se não, ele não precisa não, ele passa para frente. Aí vem essa parte, módulo 4, exercícios, módulo 4, anota, Daniel, anota a sua pergunta, e você vai fazer Não, ela eu tava depois. anotando no chat.
Então, anotando no chat. Módulo 4, nós temos aí exercício 08, página 23, 24, 25. Aí é o nome do arquivo. Essa atividade, junto com o do MTS, ela também é obrigatória. É a página 23, 24, 25. Ou seja, essa vocês precisam responder e encaminhar para meu e-mail. Aí, deixa eu só compartilhar aqui o calendário. E aí a gente vem para a aula, tá bom? Então, olhando aí no calendário, ó, o que tiver de verde são os nossos encontros. Então, em setembro, nós tivemos dois, que foi o dia 13 e o dia 27. Em outubro, tivemos o dia 11 e o dia 25. E em novembro não foi possível o dia 8. Aí nós estamos fazendo hoje, dia 22. De qualquer maneira, a semana passada, o dia 15, foi um feriado, né? Então, provavelmente, não tiveram a aula prática. Aí, o que é que nós vamos fazer? Dia 29 fica normal, vai ser o dia de aula prática na igreja. O dia 6, tá vendo, Daniel? O dia 6 ainda é daqui a 2 semanas. Aí nós vamos ter o ensaio, né, no Taquari. Aí vem dia 13 para ter a aula teórica. E aí, o dia 20, eu vou querer ele para a gente repor aquela semana que ficou para trás. Aí eu vou conversar com o Hugo. Se ele concordar, a gente pega o dia 20 e deixa para aula teórica, para a gente poder finalizar. Porque na sequência aqui a gente está um dia atrasado, né? Em relação aos encontros online. Era isso que eu queria falar para vocês, né? Dia 13 e dia 20 a gente vai se programar para poder fazer esse encontro um dia seguido do outro. Aí outra coisa também que eu estava querendo falar aqui, aí Daniel acabou me interrompendo e ficou para trás, que é com relação aos encontros presenciais. O que é que acontece? A gente vai dar sequência aos estudos com os encontros presenciais. Por quê? A princípio, nós programamos fazer tudo remotamente, né? Eu, pelo menos, ainda me proponho dar sequência até o módulo 12. Só que aí o que é que acontece? Muitas pessoas não estão participando. Quando nós formos dar sequência, assim que finalizarmos os 6 módulos, os 6 primeiros, aí já vai ser presencialmente. Eu pretendo fazer uma revisão presencial do módulo 1 ao módulo 6 antes da gente aplicar a avaliação. Só que aí só vai poder dar sequência do módulo 7 em diante os alunos que fizerem todas as atividades que ficaram para trás. Todas as atividades que a gente programou remotamente. Então, aquele aluno que não se engajou na parte da atividade do GEM remoto, ele, para poder participar do presencial, ele vai ter que estar em dia com tudo que ficou para trás. Aí, se o aluno não assistiu a aula, ele vai assistir a aula gravada. Se ele não fez as atividades que ficou para trás, ele vai fazer as atividades para poder dar sequência. E aí, o que é que acontece? Do módulo 7 até o 12, eu só vou fazer online se tiver aluno para participar online. Porque, a princípio, foi uma solicitação do irmão Antônio. Ele queria que mantivesse essa estrutura para toda a região do setor Paramirim, para que os irmãos instrutores, juntamente com seus candidatos, pudessem estar aproveitando, né, desses conteúdos teóricos. E aí só vai depender de ter público, porque a gente depois vai partir para o ensino híbrido, né, que é uma parte. A gente vai dar continuidade na parte online e outra a gente vai partir para os encontros presenciais. Aí isso aí eu vou ter uma conversa depois com o Antônio. Finalizou o 6º módulo, eu vou fazer a revisão online, vou fazer a revisão presencial, a gente vai fazer a aplicação da prova. Terminou essa etapa, no ano que vem a gente já inicia presencialmente e só vai continuar a parte remota se a gente tiver aluno. Pode ter um aluno só, eu faço questão de dar continuidade, mas se não tiver, aí fica impossível, né, a gente continuar.
Então vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos teóricos. Nós temos aí as primeiras formas de representação dos sons, né? Os sons eles eram representados simbolicamente a partir de três estruturas diferentes. A primeira se chamava neumas, né? Ela era como se fosse o poema de uma música e que no decorrer do poema apresentava os símbolos, né? Vocês estão vendo aqui no primeiro quadro à esquerda, existe aí umas letras e entre eles aparecem algumas notas, alguns símbolos musicais. Então, o neumas tinha essa característica aí, ó. Geralmente eles só registravam o soprano, que era justamente aquilo que está sendo cantado pela parte das vozes. Com o tempo, esse sistema foi evoluindo, né? E as notas foram cada vez mais tendo uma forma particular de representação. Então, as pautas onde eram escritas as notas, elas só eram formadas por 4 linhas no início, a princípio, e as notas eram representadas por esses quadradinhos pretos. Tá vendo? Aí isso era chamado de tetragrama. Tetra, 4 grama linhas, né? Eram escritas a partir de 4 linhas. Posteriormente, né, a pauta musical ela ganhou o formato que nós conhecemos hoje, que é o chamado de pentagrama. Né? O pentagrama ele tem a característica de se apresentar por 5 linhas e 4 espaços, contados de baixo para cima. O que isso quer dizer? A primeira linha vai ser a de baixo, ó, que aparece aqui embaixo, e daí para cima a gente tem a sequência numérica, né? Segunda, terceira, quarta e quinta. Então é sempre contar de baixo para cima. Então falou a primeira linha, é essa. Falou a quinta linha, é a que está mais em cima. Os espaços, a mesma coisa, contar de baixo para cima, e entre eles vocês têm 4, né? São 4 espaços e 5 linhas. Então, pentagrama é a forma mais atual que nós temos da representação dos sons, da representação das notas. Não é nem só do som, mas do próprio silêncio. Né? Então, através das figuras, as notas são distribuídas e conforme a posição delas nas linhas ou nos espaços, elas têm a nomenclatura diferente. E o padrão de nomenclatura, ele varia, né? Aí nós vamos ver que existem 3 padrões de nomenclaturas que são chamados de claves. Os nomes das notas se dão a partir desses padrões. Então, existe a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. São 3 claves, porém, a clave de Sol, atualmente, ela só tem uma única representação. Porém, a clave de Fá, você tem 2 tipos de clave de Fá. Clave de Fá da terceira linha e clave de Fá da quarta linha. E a gente vai ter, pelo menos, 3 tipos diferentes de clave de Dó. Eu já falei em aulas anteriores que a quantidade de claves existentes é em função das diversas afinações dos instrumentos. Por exemplo, geralmente, todos os instrumentos de sopro, a nota que fecha tudo é a primeira nota, a nota mais grave, né? Geralmente, na maioria dos instrumentos de sopro, que tem chaves, quando se fecha todos os buraquinhos, quando se fecha todas as chaves, você tem a nota mais grave. Essa nota mais grave, na maioria desses instrumentos, é o Dó. Só que, por exemplo, se eu pegar um Dó soprado por um sax e um Dó soprado por uma flauta e um Dó soprado por um fagote, por exemplo, eles não vão se afinar. Por quê? Porque cada um tem sua altura, tem altura diferente. Então, é justamente a clave que vai ajustar essas diferenças de afinações que existem entre os instrumentos. Então, se para uma flauta todas as notas fechadas é um Dó, esse Dó ele vai ser representado na clave de Sol. Já para o sax, já vai se utilizar de uma clave de Dó. Vai se demonstrar um outro símbolo que vai indicar para ele qual é o Dó que afina com o meu instrumento. Da mesma forma com o fagote, né, vai ser aí representado na clave de Fá. Então, cada clave ela tem essa função de igualar os nomes, né, das notas
diante de um conjunto de instrumentos diferentes. Então, no passado, a congregação adotava um único inário, esse inário era chamado de inário em dó, que é o inário que as organistas usam até hoje, né? A referência era aquele inário, e aí todos os instrumentos que tinham afinações diferentes, eles precisavam fazer o que nós chamávamos de transporte. Eles precisavam transportar. Então, ele viu uma nota, ele não tocava aquela nota, ele tinha que subir ou descer para poder afinar com os demais instrumentos. Aí, o que foi que aconteceu? Já com o Inário 5, esse processo mudou. Então, cada instrumento, conforme a sua afinação, ele vai ter o seu instrumento. Ou vai ser em Mi, ou vai ser em Fá, ou vai ser em Dó, né? Ele vai ter as suas afinações específicas. Os instrumentos classificados como instrumento em Dó, eles tocam utilizando a clave de Sol. Então, o órgão mesmo, hoje, ele já tem alguns detalhes na escrita que é específico por órgão, por isso que o órgão tem o seu próprio inário. Aí nós vamos ter o inário das cordas, nós vamos ter o inário para oboés, que é o mesmo da flauta, da clarineta, mas a gente vai ter, por exemplo, o sax já muda, né? Já vai ser inário em dó. Então, a trompa, né, vai ter o inário em fá. Então, cada instrumento, né, ele vai ter alguma dessas claves aí específicas. Então, para evitar o transporte, né, a coisa ficou até mais facilitada para os irmãos, então cada instrumento vai estar na sua clave. Então, o pentagrama é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, onde se distribuídas as notas musicais, né? Tanto as notas quanto o silêncio, né? A partir das figuras, elas são representadas no pentagrama. Penta 5, grama significa linha, né? É um termo que vem do grego. E a clave são padrões de nomenclatura das notas. Né? Há diferenças de classes existentes em função das diferentes afinações dos instrumentos. Aí nós temos a clave de Sol, o nome Sol também. A referência dessa clave é a nota Sol e ele é escrito na segunda linha. Então, eu sei que a nota que está na segunda linha da clave de Sol é um Sol. Então, essa é a primeira referência que nós temos da nota na clave de Sol, nesse padrão de nomenclatura. Então, dentro desse padrão, a gente já sabe quais são as próximas notas. Então, por exemplo, na sequência das notas musicais, né? Nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, na escala ascendente, né? Na escala subindo, e na escala descendente, que é descendo, nós vamos ter Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, o que é que acontece? Se eu sei que o Sol é a nota da segunda linha, eu sei que depois do Sol subindo, ó, eu vou ter o Lá. Então, Lá já vai ser a nota do segundo espaço, ó, que a gente conta de baixo para cima. E antes do Sol, eu sei que eu vou ter o Fá. Então, o Fá é a nota que fica no primeiro espaço. E assim sucessivamente, tá vendo? A partir do Sol, eu já posso descobrir qual é a posição das demais notas nessa escala. Aí, aqui do lado, nós temos só uma representação, uma linha histórica de como foi representada essa clave ao longo do tempo até ela adquirir o formato que nós temos hoje. Então, a clave de Sol, ó, o desenho dela começa justamente na segunda linha, ó, indicando que o Sol é a nota referência para essa clave. Então, os instrumentos que tocam a clave de Sol: violino, clarineta, flauta, oboé, sax soprano, trompete, trompa. Se violino toca o mesmo que a flauta, porque ele tem inário diferente. O violino vai ter inário diferente porque lá não é o inário específico do violino, mas de todas as cordas, né? Violino, violoncelo, a viola. E aí o que é que acontece? O violoncelo ele tem uma clave específica, a viola também ela é representada em dó, então essas claves vão estar constando lá. Por exemplo, a clave de dó específico para, salvo engano, acho que são as violas, vai estar lá no inário, para as cordas. E ela já não é necessária para esses outros instrumentos, por isso que eles têm os inários separados. O sax soprano, né, é um instrumento que utiliza a clave de sol, mas ele também utiliza... não, o soprano só vai utilizar a clave de sol mesmo. O sax alto é que ele já usa tanto a clave de sol quanto a clave de fá. A clave de Fá, como eu falei para vocês, existe duas. Uma que o Fá
ele é representado na terceira linha e outro em que o Fá é representado na quarta linha. Então, são dois padrões diferentes, né? Todos os dois são clave de Fá. Agora, um é chamado de clave de Fá na terceira linha e o outro é chamado de clave de Fá da quarta linha. Então, essa nota referência já me dá as demais. Se o Fá está na terceira linha, qual vai ser a nota que vai estar no terceiro espaço? Isso aqui é uma pergunta para vocês. Se eu sei que o Fá está na terceira linha, qual vai ser a nota que vai estar no terceiro espaço? Vamos lá? Daniel, Kaique. Toda vez eu esqueço o nome Não sei, não sei não. filho de Sol. Fagner. Vai ser o Sol. Exatamente, Kaique. Então, gente, ó, porque eu sei que Fá está na terceira linha. Então, a próxima nota vai ser o Sol. Não é assim na sequência das notas? Dó, Ré, Mi, Fá. Depois do Fá, Sol. Então, o Fá está na terceira linha. O próximo elemento que aparece aqui é o terceiro espaço. Então, o terceiro espaço pertence ao Sol. Eu posso saber também qual é a nota que vem antes do Fá, que é o Mi. Então, o Mi vai ser a nota do segundo espaço. Na clave de Fá da terceira linha. Na clave de Fá da quarta linha já muda, tá vendo? Que a nota Fá está na quarta. Então, o Sol já vai ser a nota que está representada no quarto espaço. Então, toda a clave ela tem uma nota de referência. Sabendo a posição daquela nota, eu tenho ela como parâmetro para chegar nas demais notas. E do lado a mesma coisa. Ao longo dos tempos, né, a forma como essa clave foi representada até ela alcançar o patamar que a gente conhece nos dias atuais. Então, no pentagrama, a da terceira linha, esses dois pontinhos aqui ó, que aparecem, da representação simbólica da clave, vai estar na terceira linha, indicando que essa nota é o Fá. Já na clave de Fá da quarta linha, esses dois pontinhos ficam sobre a quarta linha, né, indicando que o Fá é que está aqui nessa posição. A clave de Dó, eu falei três, né? Três tipos de clave de Dó, mas na realidade são quatro, né? Nós temos aí escrito na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta linha. Ou seja, o Dó. Quando o Dó está na primeira linha, a clave de Dó da primeira linha. Quando o Dó está na segunda linha, a clave de Dó na segunda linha. Quando o Dó é a nota da terceira linha, então é a clave de Dó da terceira linha. E quando o Dó está na quarta linha, a clave de Dó da quarta linha. Então, o que é que acontece? A viola, tá vendo? Por isso que aparece lá no inário das cordas, ela está na clave de Dó da terceira linha. Então, no inário das cordas vai ter lá especificamente uma clave de Dó específico para ela. Então, no nosso inário são utilizadas apenas as claves de Sol, Fá, na quarta linha. A gente não usa a clave de Fá na terceira linha. E o Dó que a gente usa é o Dó na terceira linha. Certo? Então, ó, como eu falei aqui, ó, esse símbolo da clave de Dó, o meio dele, ó, quando ele incide sobre a primeira linha, então eu sei que nessa clave o Dó é a nota que fica na primeira linha. Quando ele está posto ó, na segunda linha, então o Dó é a nota que está na segunda linha. Quando ele está na terceira linha, o Dó é a nota que está na terceira linha. E quando ele está na quarta linha, o Dó vai ser a nota que está na quarta linha. Que também é a sequência histórica da representação dessa clave e que ela ganhou, né, nos dias atuais, até os dias atuais, ela tem ainda essa mesma representação aqui. Nesse exemplo aqui, eu tenho um Dó da terceira linha, tá, né? Que é justamente o Dó que nós usamos no nosso inário, especificamente para a viola. Então, são essas claves. Alguma pergunta em relação às claves? Pode dar sequência? Ficou alguma dúvida, alguma confusão? Nada não. Então, tem algumas tarefas aí que eu não fiz, eu vou fazer. Aí, se eu fazer todas, eu vou pro outro módulo? Sétimo. Daniel, eu não esqueci suas perguntas não, viu? Daqui a pouco a gente vai tirar as suas dúvidas e outras mais que surgirem aí. Tá bom. Então, vamos lá. Clave de Sol da segunda linha.
O Sol é a nota que está na segunda linha. Geralmente é utilizado para instrumentos que têm sons agudos. Flauta, clarineta, trompete, sax soprano, violinos. Já a clave de Fá, esse que nós utilizamos no inário, né, da quarta linha, ele já é para instrumentos de som médios. Então, você vai ter sax alto, nós vamos ter aí sax tenor, oboé, trompa. E já a clave de dó já é mais para sons graves, né? Então, nós vamos ter aí bombardão, bombardino, trombone, esses instrumentos que têm um som mais grave. Então, é por isso que tem essa quantidade, né, de claves, por conta de que, como eu falei anteriormente, né, em função das diferentes afinações dos instrumentos e também em função dessa diferença de altura entre esses instrumentos. Os instrumentos mais altos, né, têm som mais agudos, eles, por sua vez, fazem uso da clave de Sol. Já instrumentos medianos, né, de altura mediana, ele faz uso da clave de Fá, e os instrumentos graves faz mais uso da clave de Dó. Então, as notas musicais dependem da clave. Então, geralmente, quando nós vamos estudar as notas musicais, a gente sempre toma como referência a clave de Sol. Então, quando vamos aprender os nomes das notas, primeiro aprendemos a clave de Sol. Se fizer necessário lá na frente, aí a gente usa outros padrões. A gente acaba precisando fazer uso de outras claves para poder, conforme o instrumento, utilizar dessas nomenclaturas. Mas, a princípio, é isso. Nós utilizamos a escala de 7 notas, né? De Dó até Si, representadas em uma clave de Sol. Então, na clave de Sol, a nota que aparece nessa primeira linha aí, ó. Poxa, tem linha aí? Tem alguma linha aqui? Tem. Essa linha ela é imaginária, ela é chamada de linha suplementar inferior. Como a pauta central, que é essa aqui que nós vimos, de 5 linhas e 4 espaços, ela não é suficiente para compor todas as alturas das notas. Então, além da gente utilizar diferentes classes, né, claves para representar essas diferenças à altura das notas, nós também precisamos, para um dado instrumento, como a flauta, representar todas as suas notas. Não é suficiente somente através dessa pauta. Então, a gente usa linhas imaginárias inferiores, que no caso da flauta vai ser no máximo um Si, que é a nota mais grave, né? Mas a clarineta, como ela já tem uma extensão maior, ela já vai precisar de mais linhas inferiores suplementares. Então, para representar todas as notas de um determinado instrumento, a gente precisa utilizar essas linhas imaginárias. São chamadas de linhas suplementares. Então, as linhas suplementares, elas podem ser inferiores, que é quando representam notas graves, né? Que é abaixo da primeira linha, como elas podem ser superiores. Linhas suplementares superiores para representar notas agudas. Certo? Se eu não me engano, o violino, ele vai, a nota mais aguda de todas, vai ter os que é o sol, né? Vai o sol lá de baixo. Umas 4 linhas imaginárias para baixo. Aguda vai ser o sol lá de cima, né? Se é aguda, É, a nota... é grave, quer dizer, grave. Ah, você está falando grave. Então é o quê? Ele vai para... Deixa eu ver... Acho que 4 linhas imaginárias para baixo. É o sol. Não dá isso, não. Vai dar... no segundo espaço suplementar inferior. Segundo espaço inferior. Agora, o agudo, aí sim, ele vai lá para a quarta linha suplementar superior. Sol agudo. Então, as notas são essas, ó. Dó, primeira linha suplementar inferior. Ré, primeiro espaço suplementar inferior. E o Mi, primeira linha. Fá, primeiro espaço. Sol, segunda linha. Lá, segundo espaço. Si, terceira linha. E o Dó do terceiro espaço. E aí a gente pode ir também dando sequência subindo se quiser. Ó. Vai para o Ré, quarta linha. O Mi, quarto espaço. O Fá, o
a quinta linha, o Sol, primeiro espaço suplementar superior, e o Lá, primeira linha suplementar superior. Descendo, você tem aí Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. No antigo Bona, né, aquele método de solfejo que por muitos e muitos anos, né, se fez uso na congregação, a gente utilizava lá uma regrinha que você decorava a sequência de notas das linhas e decorava a sequência de notas dos espaços. Então, as notas da linha Mi, Sol, Si, Ré, Fá, né, eu decorava isso, e as notas dos espaços Fá, Lá, Dó, Mi. Então, se o aluno vai olhar uma determinada nota, por exemplo, tá aqui, terceira linha, aí o aluno ia lembrar aquela sequência. Mi, Sol, Si. Ah, então essa nota é Si. Está no terceiro espaço, então ele já ia para a sequência dos espaços. Fá, Lá, Dó. Pronto, o terceiro espaço é Dó. Então, tinha esse artifício, né, que se usava para poder memorizar o nome das notas. Eu acho assim, é um método bem antigão, né, bem arcaico, mas ele funciona. É uma regra que ajuda o aluno a conseguir memorizar o nome das notas. Então, a princípio, é o quê? É um mecanismo didático, né, para facilitar o processo de memorização. Agora, com o tempo, vocês vão olhar a nota e já vai saber dizer qual é o nome dela, sem precisar contar, sem precisar se preocupar muito com essas questões de localização. É igual quando você vê uma pessoa, né? Você vê uma pessoa pela primeira vez, ela se apresenta, aí você decora o nome dela. Aí quando é uma outra oportunidade, você vê, às vezes acontece você ficar pensando, bicho, qual é o nome dessa pessoa? Aí daqui a pouco você consegue lembrar. E aí o que é que acontece? Na medida que você vai convivendo, né? No dia a dia que você vai vendo aquela pessoa, fica que é automático o nome dela. Você viu, seu nome aparece já na sua mente. Então, a mesma coisa com com a música, né? À medida que você vai exercitando, fazendo a leitura das notas, aí você vai memorizando. Fica mais do que automático. Então, o primeiro passo é isso. A gente aprende a ler, né, as notas musicais, depois a gente identifica elas nos nossos instrumentos e a gente aprende a executar elas com os nossos instrumentos. Olha que coisa interessante, né? Você está com o instrumento tem uma determinada posição, aquela posição indica uma determinada nota. Então, você olha na partitura, identifica qual é o nome da nota, ao mesmo tempo já identifica qual é a posição daquela nota no seu instrumento. Então, no início, esse processo é lento, né? Até o aluno fazer essas associações de maneira adequada leva um tempo. Mas com a prática, a coisa fica automática. Daqui a pouco você está tocando notas rápidas, né, em curto intervalo de tempo. E o raciocínio se torna bem rápido. Se torna já o seu subconsciente, né? Que acaba atuando, que você nem percebe de tão rápido. Quando fala assim, eu não me lembro em que linha tá ou em que espaço tá. Eu me lembro qual dedo tá no violino. Eu me lembro mais disso. Então, agora você já lembra, né? Mas no início, certamente, você precisava fazer alguma associação para poder. Eu não sabia de nada no início. Então, aí com a prática, a coisa fica automatizada mesmo. Agora que conhecemos as figuras, as formas do compasso, lembrando que nós estudamos nas aulas anteriores, na fórmula do compasso, o número de cima, que é chamado de numerador, ele indica quantos tempos no máximo tem aquela música, ou aquela representação musical, ou aquele trecho musical. Então, se é 4, é quaternário. De 4 em 4 tempos você tem um compasso, né? De 4 em 4 tempos você tem lá aquela alternância entre tempos fortes e fracos. No caso especificado do compasso quaternário, no caso específico, né, do compasso quaternário, você vai ter tempo forte, tempo forte, fraco, meio forte, fraco. Esse processo se repete. Se fosse o número 3 aqui, ternário, de 3 em 3 tempos, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. E se fosse um 2 binário, forte, fraco. Lembrando que estamos falando de acentuação métrica, conforme nas aulas anteriores, conforme naquele fórum, né, teve lá na plataforma do Google, sala de aula, nada tem a ver com intensidade. Né? O tempo forte tem a ver com o movimento, com a ênfase que se dá, a inflexão de voz, né, que se dá para esse tempo forte em relação ao tempo fraco. Então, na hora de executar ele, a gente fica um pouquinho mais temporalmente superior em relação ao tempo fraco.
Também existe outras representações, né, das notas, que são através de letras. Nós conhecemos também como cifra, né? Geralmente o pessoal toca teclado, violão, guitarra, né, contrabaixo, esses instrumentos de bandas musicais, geralmente eles usam muito essa representação, né? Aí você tem aí representa o Lá, o B representa o Si, o C o Dó, o D o Ré, a letra E o Mi, o F Fá e o G o Sol, né? Então também tem essa forma. E geralmente esses instrumentos harmônicos, eles têm outras simbologias, né, que vão sendo agregadas às letras para indicar determinados tipos de acordes. Então essa parte é em relação às notas musicais, certo? Então a nota ela tem nome, ela tem valor e ela tem altura. Então, o nome dela é indicado pela posição que ela ocupa no pentagrama ou nas linhas suplementares, conforme o tipo de classe que está sendo representado. O valor dela é indicado pela fórmula de compasso, a fórmula de compasso que vai me dizer qual o valor que ela tem, e a altura dela é conforme a posição dela na escala, né? Conforme a posição dela na representação do pentagrama. Então, toda nota tem nome, valor e altura. Os nomes, como eu falei ainda há pouco, depende do padrão de nomenclatura, ou seja, depende da clave. O valor depende da fórmula de compasso e a altura depende da posição dela em relação ao pentagrama. Então, como eu expliquei há pouco, ó, nós temos as linhas suplementares superiores, elas não aparecem, você só vê a nota, tá vendo? Você só vê as notas e indicando mais ou menos onde elas estão, mas não aparecem elas por inteiro, tá vendo? Elas são chamadas de linhas imaginárias. Então, nós vamos ter superiores e inferiores, em função da não possibilidade de representação de todas as notas, somente a partir da pauta central. Então, aqui nós temos, ó, segunda linha suplementar superior, Dó. Ó, o Sol que eu falei ainda há pouco para Daniel, está na quarta linha suplementar superior. Essa parte aí desse sol aí, eu não sei muito bem ainda. É que tem E o ele outro não dá Sol que para. você falou, ó, o outro Sol que você falou está aqui, ó, na terceira, no terceiro espaço suplementar inferior. Mas isso não tem problema, não. Essas notas aqui a gente igualzinho às primeiras notas. Enquanto você não praticar elas ao ponto de se familiarizar com elas, aí a gente ainda vai ter dificuldade. À medida que você vai convivendo, estudando com essas notas, você bateu o olho nela, você já sabe qual é, e já sabe qual é a posição dela no seu instrumento. Nós temos também uma linha chamada de linha de oitava. Geralmente é utilizada em pianos, né, partituras para piano, porque o piano ele tem também uma extensão muito grande de notas, né? Você tem notas muito agudas e notas muito graves. Então, às vezes não é possível representar somente pelas linhas suplementares essas notas agudas, né? Agudíssimas ou gravíssimas. Então, faz-se uso das chamadas linha de oitava. Ela tem essa forma, tá vendo? Esses tracejos e aparece o número 8 e as sílabas VA, indicando oitavo. Se ela tiver na parte superior, então eu vou tocar uma oitava acima daquilo que está sendo representado aqui. Então, ao invés de eu tocar o Sol, tá vendo? Aqui é Sol porque eu estou falando de clave de Sol. Então, a nota que está no primeiro espaço suplementar superior é um Sol, na clave de Sol. Essa nota, ela vale um tempo, porque esse compasso é 4x4, e no compasso 4x4, a unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo, que é representada no denominador da fração musical, está sendo representado por uma semínima. Então, o 4 é a identidade da semínima, então a unidade de tempo, ou seja, a nota que vale um tempo, é a semínima. Só que a altura dela não vai ser a que está representada aqui, mas vai ser uma oitava acima. Ela vai ser ainda mais aguda do que o que está aqui. Ou seja, aquele Sol que eu mostrei ainda há pouco, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Esse Sol aqui, ó, na quarta linha suplementar superior, é o que vai ser executado aqui. O pessoal vai tocar uma oitava acima.
Então, geralmente, para economizar espaço, né, não tem espaço suficiente ou não tem como representar mais pelas linhas suplementares Eu só não sei aquela tocar. altura, aí se usa, anota, Daniel, anota a dúvida, aí você usa essas representações. Tanto para subir uma oitava, quanto para descer uma oitava. Então, aqui, por exemplo, esse Dó aqui, ó, aparece no terceiro espaço, porém ele vai ser executado como se fosse esse Dó aqui, ó, da primeira linha suplementar inferior. O Lá já vai ser bem abaixo, bem grave, e esse Fá aqui já não dá nem mais para representar, se fosse o caso de utilizar as linhas suplementares. Então, por isso que fez o uso dessa representação. Daniel, quer que você falar? Nada, não. Nada, não? Você não ia falar nada? E como é que conseguiu sair a voz? Não, Você ia falar da dificuldade que você tem em executar essas notas das linhas suplementares, não foi isso, não? não, eu já tinha falado. Nota, no inário, os violinos e as flautas podem tocar a voz do soprano uma oitava acima e as tubas tocam a voz do baixo uma oitava abaixo, embora as linhas de oitava não estejam grafadas. Ou seja, a gente tem uma regra interna na congregação para que violinos e flautas toquem uma oitava acima daquilo que está representado. Isso é uma regra interna que tem na igreja, né? Mas a gente não faz uso da linha de oitava para representar isso. Aí, no caso dos violinos e das flautas mesmo, se for para tocar o hino de silêncio ou nas santas ceias, a gente tem que tocar na escrita. Ou seja, tem que tocar da forma que está representado lá. A gente só vai executar uma oitava acima nos cultos normais, né? Batismo, e desde que não seja no horário do hino de silêncio. Tudo ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode dar sequência? Não. Certo? Não para em relação às dúvidas. Diapasão. Diapasão, gente, é um instrumento que é tido como parâmetro para afinação. Ou seja, eu quero saber se o lá do meu instrumento está afinado. O que é que eu faço? Eu uso um diapasão. Esse instrumento, ele emite um som, geralmente é o lá, né? Que é considerada a frequência melhor para se fazer a comparação entre sons diferentes. Ela é a frequência 440 Hz. Isso aí é uma informação da área de física, né? Frequência é uma onda que se repete dentro de um determinado intervalo. Nesse caso aí, essa onda ela se repete 440 vezes dentro de um intervalo, que no caso é o segundo, né? É 440 vibrações dentro de um segundo. Cada nota ela tem uma frequência específica, né? Elas vão ter vibrações diferentes por unidade de tempo. Nesse caso, o Lá é 440 Hz. Então, o diapasão é um instrumento que eu vou utilizar para verificar se o instrumento está afinado ou não. Quando nós vamos executar o hino de silêncio, né, a organista funciona como se fosse um diapasão. Ela dá lá, não está lá. Os demais instrumentos vão tentar, né, executar seu Lá, tomando como referência a nota dada por órgão. Se o órgão estiver desafinado, aí toda a orquestra tenderá a se desafinar em função dele. Então, o diapasão é um instrumento metálico em forma de forquilha, que nesse exemplo aqui ó, nós temos esse instrumento aí, ó, que era muito utilizado no passado, né? Hoje em dia a gente já nem usa mais, em que ao ferir ele emitia a nota afinadinha do Lá e os instrumentos se afinavam a partir dele. Hoje nós temos instrumentos já elétricos, né? Em que você tem a afinação emitida a partir desses aparelhos. Então, há também, né, os diapasões eletrônicos integrados com o metrônomo. Os metrônomos que são utilizados, eu acho que eu esqueci de falar sobre o metrônomo nas aulas anteriores, né? Os metrônomos, eles indicam as pulsações de uma determinada música, né? Então, se você tem lá uma música binária, ele vai fazer uns toques te dando o tempo forte e o tempo fraco. Então, por exemplo, eu quero colocar no diapasão o binário, ele vai fazer toque, 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 toque. Então, esse toque
com uma maior duração, nós temos aí o tempo forte. Então, o metrônomo ele te dá a velocidade da música e te indica também a acentuação métrica. Então, existem metrônomos, que são esses instrumentos, que inclusive a gente pode até utilizar aplicativos no celular que funcionam como metrônomo, que ele também pode te dar uma nota de afinação. Ele pode te dar, funcionar como se fosse um diapasão. Então, a frequência é a unidade de grandeza da física que indica o número de vibrações em um determinado intervalo de tempo. O Hertz equivale a um ciclo por segundo. Então, se existe 440, Hertz significa 440 ciclos por segundo, ou seja, uma determinada vibração ela se repete dentro de uma unidade de tempo. Então, o diapasão só tem essa finalidade, de afinar os instrumentos. Né? Nós temos aqui um exercício de linguagem rítmica. Até então, a gente só estava trabalhando mais a linguagem rítmica representada não por pentagrama, né? Tinha uma outra representação que só colocava lá os compassos e as figuras representativas das notas. Aqui a gente já começa a fazer a linguagem rítmica com o uso do pentagrama e da clave. Aí vem, assinale a fórmula de compasso e complete com as barras de compasso. Faça a linguagem rítmica substituindo a celular pelo nome das notas. Essa atividade aí é uma das atividades que vai ficar para casa, viu? Está indicada lá naquela parte que eu passei para vocês, que depois eu coloco no grupo de novo, quais são as atividades dessa semana e da próxima semana. Nesse caso aí, todas as atividades do módulo a gente só solicita na segunda semana, que é a semana das atividades assíncronas. Então, nesse caso, vocês vão preencher, né, completar aí, utilizando as barras de compasso, onde não tem. A fórmula de compasso também não tem, vocês vão preencher. Em seguida, pede para vocês fazerem a linguagem rítmica. Aí eu quero só lembrar que na linguagem rítmica, a gente faz aquele movimento elíptico, ó, começa sempre subindo e o que bate sobe, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, esse é o primeiro tempo. Então, se eu vou utilizar, ao invés do nome das notas, embora tenha a clave aí indicando, né, qual é o nome das notas, se eu vou utilizar o tá de um tempo vai ser tá. Tá? Dois tempos. Tá. Sem precisar fazer o a, viu, gente? Tá. Se for um tempo, tá. Dois tempos, tá. Por que a gente não faz a subdivisão? Porque não há necessidade. Né? A gente utilizou isso no passado para facilitar a divisão, né, dos tempos das músicas, mas isso na prática não acontece. Com o instrumento mesmo, você sustenta o som do instrumento, o tempo que está indicado lá na figura. Então, tá, acabou. Tá, finalizou. Tá, vale um tempo? Tá, um tempo só. Tá, tempo, três, tá, e assim sucessivamente. Então, vocês vão preencher, né, conforme está aí, e em seguida fazer a linguagem rítmica. Né? Próximo encontro a gente vai tirar aí, nem que seja 5 minutinhos, para a gente fazer a execução dessas linguagens rítmicas. Certo? Bom, a aula da parte da teoria a gente já finalizou. Eu queria só retomar aqui algumas questões que foi colocada por Daniel. O Daniel disse que colocou aqui no chat. Daniel perguntou assim, se eu não mandar uma tarefa obrigatória, o que é que acontece? Se você não mandar uma tarefa obrigatória, lembre que todas as atividades ela valem uma pontuação. Né? Vocês olham lá no plano de curso, está indicando. Mas você tinha falado, parece. Rapidinho, Daniel, rapidinho. Se você deixa de fazer aquela atividade, você deixa de ter a pontuação referente àquela atividade. Só isso. Pode falar, Daniel.
E você falou que quem vai estudar presencial depois do 6º módulo tem que estar tudo terminado? Tem que estar em dias com tudo que ficou para trás, senão ele não vai poder se ingressar na turma. Porque, na realidade, a gente começou no formato remoto, então não faz sentido um aluno não participou do remoto e quer começar o presencial do 7º módulo em diante, por exemplo, que já é o módulo que habilita o aluno, inclusive, a já tocar nas reuniões de aos menores. Aí não faz sentido, ele vai ter que voltar, assistir às aulas e fazer as atividades, tudo que ficou para trás e entregar para o irmão instrutor responsável, né? Que nesse caso aqui está sendo eu. Alguma pergunta mais, irmãos? Suelen está na sala, que parece que ela tinha entrado aqui. Ela tinha entrado no início da aula. Tá, a Sueli está na sala. Depois saiu, acho que voltou de novo. Mais alguma pergunta, gente? Porque, senão a gente vai encerrar o encontro, né? E como fui eu que fiz a primeira oração, um de vocês aí vão se prontificar para fazer a oração.